Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você está me assistindo, mas estou aqui com mais um devocional diário. Vamos estudar mais um pouco da palavra de Deus. Hoje eu quero fazer um vídeo que é complemento do vídeo de ontem. Vamos voltar a falar sobre Pedro. Pedro não era convertido, lembra? E depois de ter negado a Cristo, de ter chorado amargamente, de ter sofrido a dor da culpa, do arrependimento, de reconhecer os seus erros, ele deu lugar para que o Espírito Santo viesse, através do seu quebrantamento, trabalhar no seu coração, né? E eu quero mostrar algo para vocês. Uma parte da Bíblia em João, capítulo 21, que diz assim, no versículo 15 ao 17. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele disse: Apacenta os meus cordeiros. Tomou a perguntar pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito isto pela terceira vez. Tu me amas? Respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, ele antes de ter negado a Jesus, quando vieram aqueles homens para buscar Jesus, aonde eles estavam, Pedro cortou a orelha do oficial do sinédrio. Ele cortou a orelha de um homem. E quando isso aconteceu, Jesus o corrigiu e curou a orelha do homem, colocando ela de volta no lugar e restaurando ela. Naquele momento, ele estava ensinando uma lição muito importante a Pedro. Porque Pedro, ele naquele momento queria defender Jesus a todo custo, até usando a violência. E quem é convertido não usa de violência. Quem verdadeiramente é convertido, quem realmente é convertido, ele não usa de violência. Ele não usa agressividade para agir diante de afrontas, diante de calúnia, diante de ofensa. Ele respira, assim, respira. Ele não dá lugar à carne. A Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis. Mas dê lugar à ira do Senhor, porque dele é a vingança. O homem não pode se vingar, nem defender a si mesmo. Quem defende ele é Deus, aquele que peleja por nós, o general de guerra. É ele que nos defende, que vê todas as coisas e age, porque tudo que o homem planta, ele colhe. E toda maldade que o homem planta, ele colhe. E quando ele está atacando alguém que serve a ele, quando alguém está atacando um filho de Deus, ele está mexendo com Deus. Um convertido não responde com violência. Um convertido não usa de agressividade. Ele entende aquela parte que Jesus disse: se te baterem na face direita, ofereça-lhe também a outra. Diante de uma calúnia, ele respira. Ele abençoa a pessoa. Ele ora por ela, mas ele não usa de violência, nem de agressividade. Um convertido não sai batendo em ninguém. Um convertido, ele entende o seu lugar. E ele busca obedecer a palavra de Deus. Porque aquele que usa de agressividade, quando apanha, revida, ele ainda não é convertido. Ele não é cristão. Ele precisa buscar a conversão. Ele precisa buscar se tornar um cristão. Ele precisa buscar ler mais vezes o Evangelho de Jesus.
mais do que ele já está lendo, para que ele compreenda a vida de Cristo e veja os seus erros, porque, como eu disse uma vez, a palavra é um espelho. É um espelho, serve de espelho para nós, para sabermos se estamos no caminho certo e andando da forma correta. Pedro, ele não era convertido, mas depois se converteu. Tanto que ele depois, em Atos 2, vemos que ele ficou cheio do Espírito Santo, saiu com autoridade pregando a palavra de Deus, não teve mais medo dos homens, como ele havia tido quando estava naquele dia com Jesus no Sinédrio, ele estava negando a Cristo, estava com medo. Depois ele se tornou um novo homem, um homem transformado por Cristo Jesus. E ele pregou às pessoas, pregou sobre Jesus. Ele foi açoitado na sinagoga. Mesmo assim, ele saiu e continuou pregando a palavra de Deus, não temeu a morte. Porque ele entendia aquela passagem que diz assim: não temais os que matam o corpo, mas sim aquele que tem poder para destruir o corpo e lançar a alma no inferno. Porque o homem pode tirar a vida, mas é Deus que pode dar a vida, restaurar a vida. Deus que pode ressuscitar. É Deus que dá o destino para a alma do homem, segundo as suas obras. E Pedro mudou. Conversão é quando há mudança de vida, a transformação, a quebrantamento de coração e a mudança. Transformação e mudança. Se você vê uma situação de alguém que está dizendo que está vivendo o Evangelho de Cristo, está pregando uma palavra, mas você não vê frutos na vida dela, não vê que ela foi transformada, não há mudança de vida. Você olha o mundo e olha essa pessoa e não há diferença, então não houve conversão. Quem age como as pessoas que vivem sem Cristo, com agressividade, com violência, usando a sua boca para falar palavras torpes, xingamentos, estes ainda não se converteram. E é necessário que haja conversão para herdar o reino dos céus. Crente que não é convertido não vai herdar o reino dos céus. É necessário conversão, mudança, transformação. Pedro foi transformado. E quando Jesus estava perguntando a ele por 3 vezes se ele amava Jesus, era como se Jesus estivesse anulando as 3 negações que ele fez. E o Senhor confiou a ele as ovelhas dele, suas ovelhas, para que ele cuidasse, apacentasse, pastoreasse, guiasse. Uma pessoa que está guiando outra, uma pessoa que quer salvar almas, precisa passar pela conversão, precisa ter tristeza pelo pecado, precisa ter dor pelo pecado, precisa ser uma pessoa que busca a santidade de Deus e teme entristecer o Espírito Santo e busca vigiar constantemente em oração para estar firmes contra as ciladas do inimigo, resistindo às tentações e cingindo seus lombos com força que vem de Deus, com a armadura de Deus. Esta é a palavra de hoje. Que Deus te abençoe.